Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso de número 6. Aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6, diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Busco agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Podeis sentar adorando Jesus. Meu Deus, fala conosco, Pai. Amém. Meus amados irmãos, com este frio tão bom, né? Estarmos aqui na casa do Senhor é um sacrifício de louvor. É um sacrifício de louvor estarmos aqui na casa do Senhor, ainda mais com as janelas abertas. Isso é uma bênção. O texto que nós vamos apreciar hoje, dado a situação, eu vou tentar ser lacônico, ser breve nas minhas palavras. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele expressa a sua admiração, irmão Albert. Ele expressa a sua admiração. E a admiração que Paulo expressa aqui nesse texto é diferente da admiração que ele expressou escrevendo para os irmãos em Roma, para a igreja em Roma, a carta aos Romanos. Quando ele escreve, irmã Judete, a carta aos irmãos em Roma, a igreja em Roma, ele escreve dizendo que está maravilhado de ficar sabendo da fé daquela igreja. Ele diz: eu estou maravilhado porque eu estou sabendo da fé de vocês. Vocês são crentes, vocês são fiéis. Aí ele expressa a sua admiração na fé daquele povo. Agora aqui, para os irmãos na Galácia, ele já escreve diferente. Ele diz: eu estou admirado em saber que tão depressa vocês estão se desviando do evangelho. Em saber que tão depressa vocês estão se distanciando do evangelho que eu ensinei para vocês, que eu preguei para vocês. Para os que chegaram agora e não pegaram o texto, é aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Ele diz: maravilho-me que tão depressa vocês estão abandonando o evangelho, estão deixando de lado. E no versículo de número 7, na sequência do texto, ele diz assim: mas eu sei que isso não é da cabeça de vocês. Ele diz: eu sei que isso não está sendo gerado no coração de vocês. Ele diz no versículo 7, isso é algumas pessoas que estão tentando deturpar, destruir, envenenar o evangelho de Cristo. Estão ensinando para vocês um outro evangelho, que não é o evangelho que eu preguei para vocês. Ele diz que aqueles irmãos, eles estavam sendo levados por um vento de doutrina. Ele diz que aqueles irmãos, eles estavam sendo levados pela influência de homens, não pela influência do evangelho poderoso que eles haviam
ouvido e aprendido de Paulo. Aí talvez dada a situação de que um desses homens que chegaram para a igreja na Galácia, anunciando outro evangelho, tentando deturpar o evangelho, talvez eles fossem pessoas importantes, pessoas famosas, pessoas que aparecem na televisão, pessoas que têm um status social grande, valorizado. Por isso eles estavam dando ouvidos àquelas pessoas famosas. Então a sequência do versículo 8, Paulo, ele diz assim: ainda que um anjo do céu. Irmão, Paulo matou a pau aqui. Paulo chegou destruindo tudo. Ele diz: ainda que um anjo do céu vier até vocês pregando outro evangelho, é maldito, é anátema. Não é o evangelho de Deus. Não é o evangelho de Deus. Ele exorta a igreja na Galácia para permanecer naquilo que eles ouviram, para permanecer naquilo que eles aprenderam. Destacando isso aqui, irmãos, eu quero pensar com vocês sobre 3 tipos de doutrinas que estão sendo propagadas, sobre 3 tipos de evangelhos que estão sendo propagados por aí, que tem tirado muitas pessoas do caminho da salvação, que tem tirado muitas pessoas do caminho certo que Cristo os conduz. Porque eu vou dizer um negócio para vocês, presta muita atenção no que eu vou dizer. É só o evangelho de Deus, só o evangelho verdadeiro, que consegue resgatar uma pessoa do mundo e colocar no caminho do céu. O falso evangelho não consegue. O que o falso evangelho faz? O falso evangelho vem dentro de uma igreja e pesca no aquário para levar para a igreja dele. Porque no mundo ele não consegue, porque eles são preguiçosos. Eles são preguiçosos. Eles são relaxados. Eles têm um evangelho de facilidade. A questão mesmo de arregaçar a calça, a camisa e sujar a cara de poeira na rua e ficar bem queimadinho do sol, eles não conseguem, eles não fazem. É por isso que Paulo está dizendo aqui: vocês estão no evangelho verdadeiro e agora vocês estão saindo. Eles eram do mundo. E quando eu digo mundo, eu não digo o planeta, porque eu também sou. Eu digo sistema mundano, sistema pecaminoso. Eles estavam lá. Paulo veio de Jerusalém, Antioquia, Pisídia, Troade, as ilhas onde ele naufragou 7 vezes, sofrendo, chegou na Galácia, pregou o evangelho, ganhou as almas para Jesus. Depois que a igreja estava pronta, aí lá vem um bonitão: Paulo está errado. Esse evangelho aí, ó, tá muito difícil. Esse evangelho aí, ó, a porta tá muito estreita. Aí o povo começou a ouvir a pregação daquele povo e começou a querer sair do caminho correto. E eu quero destacar com vocês aqui 3 tipos de doutrinas que estão sendo propagadas. Abra comigo a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. O primeiro evangelho, ou a primeira doutrina que está sendo propagada e está tirando muitas pessoas do caminho correto, do caminho certo, é o evangelho místico, Eudes. Evangelho místico. O que seria o evangelho místico? É um evangelho que a palavra de Deus não está no centro. O que está sendo de fato cultuado não é nem Deus e nem a palavra. O evangelho místico, ele cultua as revelações. O evangelho místico, ele cultua as visões. O evangelho místico, ele cultua as profecias, cultua o exorcismo.
Se no culto de uma igreja onde prega o evangelho místico não tiver uma pessoa caída no chão endemoniada, babando e falando grosso, não foi um culto bom para eles. Evangelho místico é onde tem esse tipo de coisa, entendeu? O pastor tem que revelar, porque se o pastor não revelar, não é homem de Deus. A Bíblia não é o suficiente para eles. O evangelho que Deus deixou escrito na Bíblia não é o suficiente para eles. Tem que ter eis que eu te digo, eis que eu estou vendo, grande é não sei o quê. Tem que ter, se não tiver, esse é o evangelho místico. Se você abriu a sua Bíblia em Atos capítulo 16, versículo 16 a 19, está escrito assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores, seguindo a Paulo e a nós. Clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Veja que quando Paulo, Silas e Lucas, que foi este que escreveu essa narrativa, eles estavam indo para onde? Para a oração. Eles estavam caminhando na direção da oração. E todos os dias, quando Paulo, Silas e Lucas passavam na direção da casa de Deus para orar, aquela moça com espírito de adivinhação, ela dizia: são homens de Deus, são pregadores da verdade. Irmão, se alguém chegar para você hoje, ou para mim, dependendo do dia, né? Tem dia que a gente não ora, e chegar assim: é um grande homem de Deus, tudo que ele fala é verdade. Não, eu vou congregar na igreja desse homem aí, porque ele é homem de Deus. A gente ia logo abraçar essa pessoa, dizer: oh, bem-vinda, você realmente está dizendo a verdade, porque ela estava dizendo a verdade. Paulo era de fato um pregador do evangelho. Paulo era de fato um ministro de Deus. Mas Paulo conseguiu identificar, mesmo nas palavras de elogio, porque quando o diabo vem com suas revelações, ele não vem dizendo que você é feio, ele não vem dizendo que o teu sapato está furado, ele não vem dizendo que você vai se arrebentar, ele vem dizendo coisa bonita. Ele vem dizendo: eis que eu me agrado das tuas orações. E muitas vezes já fizeram isso comigo, dizendo: eis que eu me agrado das tuas orações pela madrugada, meu servo. E fazia tempo que eu não orava pela madrugada. Eis que eu me agrado do teu coração. E a gente que gosta de ouvir esse tipo de coisa, a gente fica empolgado, a gente abre as portas para essas pessoas entrarem dentro da nossa casa, para essas pessoas sentarem na nossa mesa. Para sentar na tua mesa, irmão, você tem que prestar muita atenção. Quem é que tem que sentar na tua mesa? Quem é que entra dentro da tua casa? Porque dependendo da pessoa, ou ela leva uma bênção de Deus, ou ela leva uma maldição enorme, um problema gigantesco. É por isso que um dos dons mais importantes da Bíblia Sagrada na vida do crente, 1 Coríntios capítulo 9, onde fala dos dons do Espírito Santo, é o dom do discernimento. Não é o dom da profecia, Emily. Não é o dom da revelação, não é o dom da cura. É o dom do discernimento. O dom do discernimento te dá a capacidade de saber se o que essa pessoa está falando é de Deus ou é do diabo. Se o que essa pessoa está te transmitindo é de Deus ou é do diabo. Paulo identificou imediatamente. E o problema de muita gente, irmãos, é que estão tão ansiosas por ouvir uma palavra, é que estão tão desesperadas com seus problemas, que elas não conseguem discernir se é Deus que está falando. Irmão, hoje é tão fácil a pessoa pegar o microfone e dizer: tem alguém aqui com dor na coluna? Quem aqui não está com dor de coluna? Eu tenho 29 anos e estou.
Tem alguém com dor na coluna. Tem alguém aqui com dor de cabeça. Tem alguém aqui passando uma prova terrível. Quem é que não está? E a pessoa está tão desesperada por ouvir uma palavra que ela levanta logo a mão e os olhos enchem logo de lágrimas. Mas não é Deus. Não é Deus falando. E com essa palavra eu não quero dizer que não creio em profecia, porque eu creio. Com essa palavra eu não quero dizer que não creio em revelação, porque eu creio, é de Deus. Mas o diabo, irmão, ele tem tentado desde o começo do mundo imitar Deus, para enganar os seus escolhidos, para enganar os servos de Deus. Tudo que Deus tem feito, o diabo tem feito um paralelo, para poder distanciar as pessoas da verdade, do caminho correto. E o primeiro evangelho é o evangelho místico, onde as pessoas precisam de ver um demônio cair no chão, ou precisam de uma revelação, ou precisam que alguém revele alguma coisa. Você não depende que alguém revele o número da sua casa. Você não depende que alguém revele o seu CPF ou a placa do seu carro. Você só depende do que está escrito na Bíblia Sagrada. Se você quiser ouvir Deus falar, abra a Bíblia Sagrada. Se você quiser um caminho que te conduza para o céu, abra a Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de Jesus, porque tudo que Deus tem para nos dizer, Ele já disse e está escrito na Bíblia. Ele já disse e está escrito na Bíblia. Cuidado com os elogios. Cuidado com as falsas promessas. Cuidado. Cuidado. Vamos continuar lendo. Abra comigo ainda a sua Bíblia, em Atos capítulo de número 8. Atos capítulo de número 8, versículos 5 a 13. Aqui nós vemos, nesse capítulo 16, nós vemos aquela moça que era adivinha. E por ela adivinhar, ela dava lucro para os seus donos. Era ela uma escrava e dava lucro para os donos. Quando Paulo expulsou o demônio da adivinhação, no versículo 19, a Bíblia diz que os donos delas viram desaparecer a esperança de ganhar dinheiro. Aí pegaram Paulo e Silas e levaram para as autoridades, para prenderem Paulo e Silas. Eles não estavam zangados com Paulo e Silas por eles estarem pregando o evangelho. Eles estavam zangados com Paulo e Silas porque Paulo expulsou o demônio. Você acredita que tem gente, irmão, que não quer saber de onde vem a benesse? Você acredita que tem gente que não quer saber de onde vem a vitória, de onde vem o emprego, de onde vem o carro, de onde vem a casa, de onde vem a mulher para ele casar, de onde vem o homem para ele casar? Ele não quer saber. Se for de Deus ou do diabo, ele não quer saber, ele quer que venha. Ele quer que venha. Talvez você se espante, mas existem pessoas tão desesperadas, irmãos, tão desesperadas, e eu vou tocar num assunto aqui. Eu sei que tem gente tão desesperada para casar, que ela está vendo que o cara é ruim, está vendo que o cara é um atribulado, que o camarada vai fazer ela sofrer, mas só porque ela quer casar, ela se sujeita. Tem gente tão desesperada para casar, que está vendo que a mulher é ruim, que a mulher é pior do que um dia de fome. Um dia de fome é ruim, mas ele está tão doido para casar que ele se sujeita. Tem gente que está tão desesperado para arrumar um emprego, irmão, tão desesperado para arrumar um emprego, que ele se sujeita a tudo. A humilhação, a gente ficar pisando em cima dele, xingando ele, batendo nele, se sujeita a tudo. E se você tiver um pouquinho de fé, porque um pouquinho de fé é fé, igual um pouquinho de fogo é fogo. Se você tiver um pouquinho de fé em Deus, esperar só mais um pouquinho, Deus vai te entregar de verdade algo que vai te surpreender, que vai abençoar você de uma forma tão grande, tão especial e tão tremenda, aleluia, que você nem vai lembrar dos tempos de angústia. Glória a Deus. Isso aqui para quem ainda não tem um relacionamento, mas para quem tem um relacionamento, fique firme, porque relacionamento sem problema não existe. Não existe. Eu estava lendo essa tarde a Bíblia Sagrada, presbítero Marcos, em Gênesis, e pensando
no primeiro casal. Quem foi o primeiro casal? Adão e Eva. O primeiro casal, Adão e Eva. Eles tiveram todos os tipos de problema que um casamento pode ter. Primeiro problema que eles tiveram: Adão olhou para Eva e disse, e acusou ela. A Eva olhou para Adão e acusou ele. Eles discutiram diante de Deus. Segundo problema que eles tiveram um problema financeiro, perderam a casa. Deus expulsou eles da casa. Terceiro problema que eles tiveram problema com os filhos. Um filho matou o outro. Mas eles se separaram? Eles não se separaram. A Bíblia diz que eles continuaram juntos, gerando filhos, e filhos, e filhos, e filhos, e filhos. Glorificado seja o nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, a gente vê diante de uma situação como essa, no desespero, alguém que chega com uma palavra contrária para te amaldiçoar, e se você não tiver discernimento se a palavra é de Deus ou não é de Deus, tem gente que separa na hora que não é para separar. Tem gente que casa na hora que não é para casar. Tem gente que assina a carteira no lugar que não é para assinar. Tem gente que faz tanta coisa que não é para fazer porque não tem o discernimento, por causa de um evangelho místico. Capítulo 8 aqui no versículo 5 a 13. A Bíblia Sagrada diz que Filipe foi para Samaria. Filipe foi para Samaria, irmã Leia. Quando Filipe chegou em Samaria, ele começou a pregar o evangelho. E o evangelho é assim, é cheio de sinais e de maravilhas. A Bíblia diz que quando Filipe pregava, os demônios iam embora, os coxos se levantavam, os aleijados se levantavam, milagres aconteciam. Só que lá em Samaria tinha um homem chamado Simão. Simão era mágico. Ele gostava desse negócio de magia, de fazer mágica, de revelar as coisas, de desfazer macumba. Ele gostava desse tipo de coisa. Está aqui na Bíblia. O evangelho que Filipe pregou foi tão poderoso, Samuel, foi tão poderoso, que o próprio Simão mágico aceitou Jesus. Ele aceitou a pregação de Filipe e ele foi batizado em águas. Ele foi batizado em águas, mas mesmo sendo batizado em águas, ele continuou com aquele pensamento místico, querendo envolver dinheiro com o evangelho, querendo envolver dinheiro com as coisas de Deus. Ele ficava admirado quando Filipe pregava, ele ficava apaixonado quando Filipe pregava. Mas quando Pedro e João chegaram em Samaria, para poder batizar o povo, para poder organizar a igreja, Pedro colocava a mão sobre a cabeça das pessoas e falava, em nome de Jesus, receba o Espírito Santo. E as pessoas começavam a falar em línguas estranhas, começavam a ser batizados com o Espírito Santo. O Simão ficou tão atônito com aquilo, que ele tirou do bolso uma sacolinha de ouro, de dinheiro, colocou na mão do apóstolo Pedro e disse, quanto é que você quer para me vender o poder do Espírito? Ele tinha aceitado Jesus, ele tinha descido as águas, mas antes ele era um bruxo, ele era um macumbeiro. Aceitou Jesus, mas continuou com o pensamento, com os seus estigmas. Continuou com isso. E eu vou dizer um negócio para vocês. Está cheio de Simão mágico nas igrejas. Está cheio de Simão, o mágico, nas igrejas. Que a gente não vê muito isso, mas lá no interiorzinho do Maranhão, do Pará, igrejas, ginásios lotados, com camaradas tirando, abrindo a cabeça dos outros, abrindo a barriga dos outros, empurrando o dedo lá dentro. E procura na internet para você ver, todos os vídeos que eu olho desses camaradas, eles nunca tiram a mão de cima. A mão sempre fica em cima e o dedo fica aqui. Por que ele não tira a mão da frente para mim ver o dedo dele entrando dentro da barriga? Ele não tira a mão da frente por quê? E o pessoal fica tudo eletrizado e ele tira um negócio, tira cabelo, tira não sei o que, tira não sei o que. E as pessoas ficam eletrizadas, mas a mão dele fica em cima e impede o vídeo de mostrar. Está cheio de Simão, irmão, mágico, fazendo mágica no meio das pessoas, enganando as pessoas, um evangelho místico. E as pessoas, quando param para ouvir uma palavra, uma pregação, um ensino da Bíblia, elas ficam com sono,
elas não se sentem interessadas, porque a Bíblia, para eles, não é importante. Importante para eles é o Churumicantas, é o entregador de pizza, chegar lá no Churumiandas. É isso que é importante para eles. Agora, o ensino da palavra, dizendo isso aqui é que é o correto, eles não conseguem ficar meia hora escutando a palavra de Deus. Mas eu louvo o nome de Jesus, irmãos. Aleluia. Porque ainda existem pessoas que priorizam ouvir a palavra, que priorizam estar sentado diante da Bíblia Sagrada, vendo o que o Senhor Jesus está querendo dizer. Aleluia. O Simão apresentou dinheiro para Pedro dizendo, está aqui no texto, capítulo 8 de Atos, versículos 5 a 13. Está aqui no texto. Ele apresenta dinheiro e diz, me vende o poder do Espírito. Irmãos, o poder do Espírito não é vendido. Você não vai conseguir curas pagando o pastor, pagando o pregador. Você não vai conseguir a sua casa estipulando valores. Isso nunca vai acontecer. Se alguém chegar diante de você ou você ouvir alguma coisa, preste atenção, não se desespere, não deixe o seu desespero cegar os seus olhos. Porque você estará sendo enganado por um Simão mágico que estará batendo na tua porta. O sangue de Jesus tem poder. Segundo o Evangelho, irmãos, segundo o Evangelho, que está enganando as pessoas, doutrinas que está enganando as pessoas, e essa aqui é a doutrina ou o Evangelho da prosperidade. Paulo diz aqui no capítulo 1 de aos Gálatas, versículo 6, eu estou admirado que vocês tão depressa estão se desviando do Evangelho. Vocês estão abandonando o Evangelho por outro Evangelho. Primeiro, Evangelho místico. Segundo, o Evangelho da prosperidade. Qual é o problema do Evangelho da prosperidade, irmão? O problema do Evangelho da prosperidade são as ordens. É a ordem dos fatores. O problema do Evangelho da prosperidade. Não é que Deus não possa te dar uma casa. Ele pode, e boa, e muitas. Não é que Deus não pode te dar um carro, e bom, e muitos. Não é que Deus não possa fazer de você um homem rico. Ele pode. Só que o problema do Evangelho da prosperidade é que eles invertem os valores. Em primeiro lugar não é Deus, em primeiro lugar não é a salvação da alma. Em primeiro lugar é as coisas terrenas. É as coisas aqui da terra. Esse é o problema do Evangelho da prosperidade. E de onde se originou este Evangelho? Porque aqui em cima, quando eu falei do Evangelho místico, eu citei Atos capítulo 16, citei Atos capítulo 8. Qual é o texto que eu vou citar para o Evangelho da prosperidade? Não tem texto para o Evangelho da prosperidade. Porque o Evangelho da prosperidade não nasceu de um texto original. Ele nasceu de uma adulteração do texto. Não é o que a Bíblia diz, é o que o homem acha que é. Adulteração do texto. Não é o que a Bíblia diz, é o que o homem acha que é. O homem acha. A Bíblia não nos dá o direito de achar. Enquanto a Bíblia fala, eu também falo. Na hora que a Bíblia cala, eu calo também. O problema é que enquanto a Bíblia está falando, eles falam. E quando a Bíblia cala, eles continuam falando, dizendo, essa é por minha conta, essa é por minha conta, essa é por minha conta. Esse é um grande perigo. E eles já perderam o medo de irem para o inferno. Eles já perderam o medo de irem para o inferno. Eu já disse para algumas pessoas, a pior maldição que existe é dinheiro de igreja. Dinheiro de igreja é a pior maldição que existe. Se você tocar no dinheiro da igreja com espírito de roubo, de esperteza, a maldição é tão grande na vida de quem tocar, meu irmão, que se eles pensassem nisso, e eu tenho certeza que eles pensam, mas eles já perderam o medo do inferno. Eles já perderam o medo de Deus, o temor de Deus. Eles já perderam. Aleluia. Vamos continuar aqui. Qual é o problema do Evangelho da prosperidade? É que eles invertem o valor. O Evangelho de Cristo, ele aponta para onde? Ele aponta para o céu.
Ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele está dizendo que morreu na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O evangelho aponta para o céu, o evangelho de Jesus, mas o evangelho da prosperidade aponta para a terra. Segundo o evangelho da prosperidade, você não pode ficar doente, porque se você ficar doente é o devorador querendo levar o seu dinheiro. Segundo o evangelho da prosperidade, se você ficar doente, eles não conseguem ver o propósito de Deus na doença. Irmão, você sabia que tem um propósito de Deus quando você fica doente? Às vezes, Deus te permite a enfermidade para te ensinar algo. Às vezes Deus permite a luta na tua vida, a tribulação, esse problema todo que você está enfrentando para te ensinar alguma coisa. Mas na visão deles não, se você está doente é porque você está em pecado. Se você está doente é porque você não ofertou, é porque você não foi para a igreja. É por isso que você está doente, porque você é um pecador. Eles não conseguem ver um propósito de Deus. Foi os amigos de Jó. Quando Jó estava doente, todo leproso, eles chegaram lá e falaram assim: Jó, confessa o teu pecado, Jó, porque tu está doente desse jeito, confessa o teu pecado. Jó: não, eu não fiz nada. Confessa logo, Jó, o teu pecado, porque tu está doente. Ei, irmão, às vezes a gente está doente porque o frio estava grande e a chuva bateu e eu fiquei gripado mesmo, irmão. Às vezes eu fiquei doente porque eu bebi muito refrigerante e a pedra veio no rim mesmo. Às vezes eu tive um entupimento de veia porque eu comi muita gordura mesmo. Não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver. Isso aí é problema alimentar. E Deus usa essa situação para te ensinar uma coisa, para te ensinar uma lição. O que foi que Jó aprendeu? No capítulo 42 de Jó, se você tiver curiosidade de abrir a Bíblia, em Jó capítulo 42, versículo 2, está dizendo assim, ó: agora eu sei. Se ele está dizendo agora eu sei, é porque antes ele não sabia, não é? Que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó diz: agora eu sei, porque ele não sabia. Ele ficou leproso, ele perdeu a fazenda, ele perdeu os camelos, ele perdeu as jumentas, ele perdeu tudo. Os amigos dele disseram: Jó, agora tu está em pecado. Jó, o que foi que você fez contra Deus? E eles não sabiam que Deus estava mostrando na vida de Jó para o diabo que existe crente fiel na Adebe Varjão. Que existe crente fiel na terra. E depois que tudo isso aconteceu, Jó levantou-se e disse: agora eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Irmão, antes de você entrar na luta, você é um crente. Depois que você sai da luta, você é outro crente. Antes de você passar por um problema, você é uma pessoa. Depois que você passa por esse problema, você é outra pessoa. E é isso que Deus usa em nosso favor. Está entendendo? É isso que Deus usa em nosso favor. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Você tem que ler esse texto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Esse evangelho só quer saber das coisas da terra. Só quer saber das benesses terrenas. Não lembra das coisas do céu. Olha o que Paulo diz no capítulo 15, no versículo 19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E é isso que estas pessoas estão esperando em Cristo só nessa vida. Só nessa vida. Então são os mais miseráveis de todos os homens. Terceiro evangelho. Primeiro evangelho é o evangelho místico. Terceiro evangelho é o da prosperidade. Que se você colocar em primeiro lugar o reino de Deus, a salvação da tua alma, a salvação da tua família, não tem problema nenhum em esperar que Deus te abençoe financeiramente, não tem problema nenhum,
Porque há uma promessa de Deus para te abençoar mesmo, a Bíblia diz. Mas o problema é que se você inverter os valores, falar, não quero saber de salvação, não quero saber de céu, quero saber só de ficar rico, aí pronto. Aí você arruma uma confusão com Deus. Glória a Jesus. Jesus não morreu na cruz para te fazer rico. Jesus morreu na cruz para tirar a tua alma do inferno e colocar no céu. Esse é o compromisso dele. O terceiro evangelho, e a gente encerra, é o evangelho religioso. Tem gente que é pego pelo místico, tem gente que é pego pelo da riqueza, e agora tem muita gente que é pego pelo evangelho religioso. Está parecendo, um contrassenso. Romanos capítulo 14, versículo 17. Pleonasmo, que é a mesma palavra, diz duas coisas, ou duas coisas diz a mesma palavra. Evangelho religioso. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 14, versículo 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sabe qual é o problema do evangelho religioso? É porque a porta que conduz para o céu, irmão Raimundo, é uma porta estreita. Mas o religioso, ele tenta fechar mais ainda. A porta que conduz para o céu é uma porta estreita. O religioso, ele tenta fechar mais. O caminho que conduz ao céu é um caminho estreito. E o religioso, ele tenta apertar mais ainda esse caminho. Abra aí a sua Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia. Mateus capítulo 23, versículo 4. Mateus capítulo 23, versículo 4. A Bíblia Sagrada diz assim: medita na lei do Senhor de dia e de noite. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Os dois extremos. O extremo da direita é o quê? O extremo da direita é você ser um crente relaxado. Eu vou no dia que der, eu leio a Bíblia no dia que der, eu faço quando eu quiser, eu vou orar a oração miojo, aquela oraçãozinha 5 minutos e acabou. Não se desvie nem para a direita. E para a esquerda é já ser crente demais, é já atribular os outros com a sua religiosidade. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Aqui o capítulo 23 e versículo 4 diz assim, de Mateus: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-lo. Irmãos, a gente tem visto no meio das igrejas algumas. É um tal de não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Muitas pessoas, pregadores e ministérios, eles exageram tanto no que eles acreditam que é santidade. É um exagero que Deus não mandou. É um exagero que Deus não permitiu. E está assim de gente sedenta, querendo ir para o céu, querendo aceitar Jesus, mas quando ele entra na igreja, a primeira coisa que ele vê é uma placa dizendo: não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Você está com a Bíblia aberta em Mateus capítulo 23? Você leu o versículo 4? Lê agora o versículo 13. Versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus. Nem vós entrais, nem deixais entrar os outros que estão entrando. Nem ele é salvo, nem deixa os outros se salvarem. Por quê? Porque existem coisas que é da alçada do pregador ensinar. Existem coisas que é da autoridade do pastor ensinar. Mas existem coisas que só cabe ao Espírito Santo tocar e dizer: para, deixa, fecha, manda embora. É só o Espírito Santo. Porque se o homem colocar o dedo onde Deus não mandou colocar, olha o que a Bíblia está dizendo aqui:
eles colocam fardos tão pesados sobre os ombros dos homens que eles que estão ensinando não cumprem de verdade. Está dizendo, não faça isso, não diga isso, não vá em tal lugar. Não é? E eles fazem isso, vão em tal lugar e usam aquilo. Nem eles conseguem. É por isso que o único santo que toca no coração do homem é o Espírito Santo. E ele vai tratando, ele vai tratando, ele vai tratando. E esse tratamento vem através de uma palavra como essa, da escola bíblica dominical, de uma pregação sadia na Bíblia Sagrada. O Espírito Santo vai falando conosco, vai falando conosco. E ele vai nos limpando. É o que a Bíblia diz, no capítulo de número 17 do Evangelho segundo João. Ele diz, vós já estáis limpos, pelo que o pastor disse. É assim? Vós já estáis limpos, pelo que a denominação colocou no seu estatuto. É isso? Não, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Glorificado seja o nome de Jesus. É ela que limpa. Glória a Deus. Mateus capítulo 23, versículo 15. Ainda no Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazerem um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Isso aqui me fez pensar, ô Samuel, como é que um camarada que é filho do inferno, ele está ensinando a Bíblia, ele está ensinando o Torá, só que ele é filho do inferno? Como é que é isso? Ele percorre mares e terras para fazer um prosélito. Você sabe o que é um prosélito? Você sabe o que é um prosélito? Prosélito não é novo convertido. Prosélito é crente de outra igreja. Prosélito não é novo convertido. Prosélito é crente de outra igreja. Fazer um prosélito. Você percorre, você vai em todo lugar para fazer um prosélito. Aí você já é filho do inferno. Significa dizer, você é um fanático pelas coisas da religião. Aí você ganha um prosélito e faz ele 2 vezes mais fanático do que você. 2 vezes mais filho do inferno. 2 vezes mais filho do inferno. Isso é perigoso, perigoso. Porque quando Jesus foi indagado pelos próprios fariseus, eles disseram, mestre, é lícito pagar imposto a César? Jesus disse, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, tem tempo para você trabalhar, estudar, namorar, brincar, curtir, é o de César. E tem tempo para dar as coisas de Deus, orar, jejuar, ler a Bíblia, participar do culto. Você nem pode ficar demais aqui no só de Deus, só de Deus, só de Deus, só de Deus. E nem pode ficar aqui só no de César, no de César, no de César, no de César. A Bíblia tem uns textos sagrados que a gente fica assim, meu Deus, me ajuda, Espírito Santo. Ele está dizendo, não seja demasiadamente justo. Que é isso, Jesus? Não seja demasiadamente santo aos seus próprios olhos. Porque o homem nunca consegue ser santo de verdade. O que ele consegue fazer pela ajuda do Espírito Santo, pela graça de Deus e pelo poder de Deus sobre a vida dele. Mas às vezes aos próprios olhos dele, ele se acha tão santo, mas tão santo, que ninguém para ele presta. Não, para ser crente tem que ser igual eu. Olha a minha roupa, olha minhas palavras, olha o que eu faço. Aí a Bíblia Sagrada está dizendo, você vai fazer ele 2 vezes mais filho do inferno do que você. Isso aqui é uma questão de pensar. Como é que eu estou? Será que eu estou um crente relaxado ou eu estou fanático? Nenhum dos dois é correto. Você tem que estar equilibrado. Glorificado seja o nome de Jesus. Equilibrado. O evangelho, meus irmãos, não consiste nem no que eu como, nem no que eu bebo. Acredite se quiser, nem no que eu visto. Evangelho é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Falta 5 minutos, eu vou encerrar agora, mas eu quero que você pense comigo.
O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que é justiça? É o que o evangelho da prosperidade não aceita. O que é justiça? É não fazer acepção de pessoas. Não importa se você é rico ou se você é pobre. Não importa se você chegou num carro que está fedendo a fumaça, a tua roupa todinha, se você chegou num Rolls Royce. Não importa se você mora numa mansão ou se você mora na favela. É justiça. Justiça. Não faz acepção de pessoas. O reino de Deus é paz. É paz. Não importa se eu estou doente, não importa se eu estou desempregado, não importa se o mundo está caindo na minha cabeça, eu tenho paz. Paz, irmão, é o bem mais precioso que nós precisamos ter dentro da nossa casa. Paz. Se você não consegue ter paz na sua casa, paz, faça alguma coisa, pegue uma pá, uma enxada, um enxadeco e comece a cavar, como quem procura água no deserto, para encontrar paz. Aleluia. Porque depois que você encontrar paz, pode cortar energia e cortar água. Pensa numa coisa terrível, é cortar água, irmão. Você ficar sem água é horrível, mas você tem paz. Você tem paciência de esperar a hora certa de vir, de ajeitar. O menino está gritando, a mulher está não sei o que, o homem está não sei o que, o vizinho está com aquele som estrondando a tua cabeça, e é 10 horas da manhã, e é 11 horas da noite, e se fosse a igreja eles já teriam vindo aqui, mas como é o vizinho que fica fazendo isso, ninguém vai lá. Desabafei. Glória a Deus. Ninguém vai lá. Então, mas você tem paz. Terceiro, o evangelho de Cristo, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Fica em pé porque eu vou encerrar aqui com você. Sabe o que é alegria no Espírito Santo? A alegria no Espírito Santo me torna uma pessoa feliz. A alegria do Espírito Santo me torna uma pessoa feliz. Irmão, às vezes a pessoa chega na igreja com a cara assim tão zangada que você fica até meio com medo de se aproximar da pessoa, porque ela está com a cara tão fechada. A alegria no Espírito Santo te faz uma pessoa feliz. A alegria no Espírito Santo te faz uma pessoa sociável. Tem gente que entra na igreja 1 ano, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ele está 1 ano na igreja e ele só falou com 2 ou 3 pessoas, ele não consegue se socializar. A alegria no Espírito Santo te torna uma pessoa sociável. A alegria no Espírito Santo te torna uma pessoa amável, uma pessoa fácil de ser amada, uma pessoa fácil de as outras pessoas gostarem de você. Tem gente que é tão difícil, só a mãe dele gosta dele, irmão. Só a mãe dele gosta dele, ninguém mais, porque o cara é chato, suportável. A alegria no Espírito Santo te faz uma pessoa amável, fácil de ser amada. A alegria no Espírito Santo te torna uma pessoa serena, te torna uma pessoa positiva, porque coisa boa é você ficar perto de alguém que é positivo. Porque você chegar perto de alguém e falar assim, eu vou fazer isso. Ah, não vai dar. Fulano de tal tentou, quebrou a cara. Ah, não vai dar, já tentei. Não vai dar certo. Horrível. Agora você está perto de uma pessoa que é positiva, vai lá, vai dar certo. Deus vai te abençoar, a vitória é tua em nome de Jesus. Vamos orar junto, vamos apresentar a oração na igreja, vai dar certo. A alegria no Espírito Santo faz isso, ela é contagiante. Glorificado seja o nome de Jesus. Quem é que não quer ficar perto de uma pessoa amável, sociável e positiva? Quem é que não quer ficar perto de uma pessoa assim? Aleluia. Esse é o que o evangelho provoca na minha e na tua vida. O evangelho de Jesus. Ei, irmão, não se distancie do evangelho. Não se distancie daquilo que o Senhor já colocou no teu coração. Ainda que tanta coisa venha sobre você, lembre da raiz, lembra do primeiro amor, lembra do que Deus falou contigo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, eu oro contigo agora. Eu apresento esta igreja, eu apresento estes irmãos, eu apresento este povo. Meu Deus querido,
Ajuda esta igreja a ser uma igreja temperada, uma igreja equilibrada. Uma igreja, Pai querido, nem fanática e nem mundana, mas uma igreja que te ama, uma igreja equilibrada, que ora, que crê no Evangelho, que crê no poder de Deus, que crê na Tua glória. Aleluia, que tem o discernimento, Pai querido, para entender o que é de Deus. Ó Espírito Santo, ajuda-nos, Pai, a ganharmos almas para o Teu reino. Não ganharmos o pessoal da Batista, não ganharmos o pessoal da Presbiteriana, mas ganharmos os perdidos, os que estão nas drogas, os que estão na prostituição, os que estão nas bebidas. Pai querido, ajuda essa igreja a ser uma igreja missionária. Em nome de Jesus.